Buenas! Nós vamos dar sequência então aos nossos hidrocarbonetos, agora nesse caso hidrocarbonetos de cadeia fechada, especificamente os aromáticos. Qual é a característica dos nossos aromáticos? Como eu falei, eles são hidrocarbonetos de cadeia fechada e eles têm ligações duplas, deslocalizadas, pelo fenômeno da ressonância. O que significa isso? Significa que a ligação dupla ela não está estática. Ela não está somente entre aqueles dois carbonos, ela vai trocando de local. Tem várias fórmulas para hidrocarbonetos aromáticos, né, mas nós vamos praticamente trabalhar somente com os mononucleares. Existem os polinucleares de cadeia isolada, né, existe o de núcleo isolado, existe os polinucleares de núcleo condensado, esses também são relativamente mais comuns, né, como o naftaleno, como o antraceno, fenantraceno. Mas para nós, o que vai nos interessar mesmo são os mononucleares. Os mononucleares, especificamente, eles têm uma fórmula geral. A gente poderia dar uma fórmula geral para cada um deles, mas a que nos interessa no momento são os mononucleares. Em relação à quantidade de carbonos, a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro menos 6. Isso significa, como aqui no exemplo, que nós temos 7 carbonos, vão haver o dobro de hidrogênios, 14 hidrogênios, menos 6. 14 menos 6, 8. Então, nós vamos ter a nossa fórmula C7H8. Essa fórmula geral serve somente para mononucleares. Quer dizer o quê? Existe apenas um núcleo benzênico aqui. Existem, então, volto a frisar, os aromáticos, basta ter um núcleo benzênico para ele ser considerado aromático. Tá? E nós vamos trabalhar especificamente para dar nomes apenas com os hidrocarbonetos mononucleares. Então, nos nossos casos, até essa fórmula vai funcionar perfeitamente. Vamos ver as regras de nomenclatura, então. Primeiramente, eu vou identificar a cadeia principal. A minha cadeia principal vai ser sempre formada pelo próprio aromático, que são os 6 carbonos que vão fechar o meu ciclo. Então, uma vez identificado, né, o nome desse ciclo vai ser benzeno, quando for mononuclear. Nos nossos casos, serão mononucleares. Então, benzeno. Havendo ramificações, elas vão ser numeradas ao redor da cadeia principal e com a menor numeração possível. Se for duas ramificações, por exemplo, uma metil e uma etil, procura-se dar preferência à ordem alfabética. Então, etil vai receber a menor numeração, metil vai receber a outra numeração. Mas não ficaria errado se escrevesse o contrário. E por último, né, as ramificações são descritas antes da cadeia principal, na ordem alfabética, mesmo o procedimento dos demais, usando di, tri, tetra, conforme as quantidades. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, de nomenclaturas para fixar melhor essa parte de aromáticos. Nosso primeiro caso aqui, nós temos uma ramificação somente, então o nome dele vai ser 1-metilbenzeno. O número 1, ele indica a posição e nesse caso aqui, gente, ele não é obrigatório. Tá? Metilbenzeno, dá para entender perfeitamente qual é o hidrocarboneto que nós estamos falando. Né? E, inclusive, ele tem um nome comum que é o tolueno, que a gente apresentou ele lá no primeiro desses slides. O segundo slide também, né, com um substituinte somente. Esse aqui, 3 carbonos substituindo, ele recebe o nome de sec-propil, S-propil ou isopropil, a ramificação. Novamente, né, nós temos o 1 ali, esse 1 não é necessário. Tá? Poderia ser apenas sec-propilbenzeno, S-propilbenzeno ou isopropilbenzeno. Os 3 nomes estariam na ideia dessa nomenclatura. O próximo já tem 2 ramificações, né, e aí a ideia de 1, 2. Então, esses 2 carbonos aqui, nós vamos ter o carbono 1 e o carbono 2, ou vice-versa. Né? A questão é que nós vamos ter 1,2 de metilbenzeno. No próximo, nós temos 3 ramificações e aí entra a menor numeração possível. Então, 1, 2,
3. Nós vamos adotar o sentido nesse visual aqui anti-horário para numerar, para ficar, então, senão ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Ou pior ainda, né? 1, começando aqui até o 6, ou 1, 3. Então, a menor numeração possível é 1, 2, 4. 1, 2, 4, trimetilbenzeno. Havendo mais de uma ramificação diferente, né? Nada muda no procedimento. Nós vamos ter aqui o nosso 1 etil, 2,4 dimetilbenzeno. Ordem alfabética também. E aquilo que eu já tinha falado, né, gente? Depois de pegar o fio da meada, depois de compreender a mecânica da nomenclatura, o resto é só uma questão de adaptação. Bom, os aromáticos não têm somente esta nomenclatura. Tá? Esta nomenclatura é a que nós vamos adotar principalmente. Mas existe uma outra nomenclatura que a União Internacional de Química Pura e Aplicada também adota. Tá? Que nós vamos ver ela agora. Que é a nomenclatura quando tem apenas 2 substituintes. Então, nós vamos adotar o primeiro substituinte, seja lá ele qual for, como sendo o R. E aí, conforme a posição do próximo substituinte, nós vamos ter a posição orto, que equivale a 1,2, meta, que equivale a 1,3, ou para, que equivale a 1,4. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos o orto-dimetilbenzeno, que a gente tinha visto até no slide anterior, que era 1,2 dimetilbenzeno. No próximo, nós temos a posição 1,3. 1,3 é o meta-dimetilbenzeno. E quando for oposto, veja esse caso aqui que ele é oposto, nós temos a ramificação etil. Então, quando ele é oposto, nós temos uma posição 1,4 equivale a para dietilbenzeno. Para dietilbenzeno. Notem que tanto faz a posição deles aqui, se ele está para o lado esquerdo, está para baixo, está um para cada lado. A posição ela é relativa ao outro. E se fossem ramificações diferentes? Nesse caso aqui, nós temos orto, porque a posição 1 e 2, orto, e aí a ordem alfabética, orto, etil, metil, benzeno. Tá? Com isso aqui, com esse vídeo, nós encerramos nossos vídeos sobre hidrocarbonetos, né, com os hidrocarbonetos aromáticos. Fico à disposição para qualquer dúvida, tá, galera? Vamos ver a questão, né, se a gente segue com esses vídeos ou não. Mas encerramos agora aqui com os hidrocarbonetos, ficam todos à disposição. Qualquer dúvida ali, mandem e-mail, tá? Entrem em contato ali para esclarecer dúvidas. Tem o nosso meeting também da sala de aula, que fica disponível lá no portal para vocês poderem acessar. Tá? Então, qualquer dúvida, permanecendo a dúvida ali, assistam o vídeo novamente, permanecendo, mandem e-mail e tirem as dúvidas também em sala de aula. Tá? Um abração aí para todos e fui!